Meus amados, como eu falei domingo passado, essa semana eu estive num congresso em Minas Gerais, fica próximo a Belo Horizonte, um hotel que nós estávamos, um congresso sobre educação por princípio. E eu fui, Janaína e mais 4 professores lá da escola, e assim foi um tempo muito abençoador, e Deus falou bastante ao nosso coração. E mais uma vez Deus confirmou que se tem uma ferramenta que Deus vai usar para transformar a realidade da nossa cidade, isso chama-se uma escola de educação por princípio. Se você quer transformar uma cidade, se você quer transformar uma realidade, você precisa forjar o caráter de uma nova geração. E você não faz isso só na igreja. A igreja é um instrumento de Deus para mobilizar, para treinar, para enviar. E uma dessas ferramentas que a igreja de Jesus usa e deve usar, e cada vez mais está se despertando para isso, é a escola. E nós vimos lá muitas coisas que o diabo tem tramado e tem feito na nossa nação para destruir a nossa nação, as famílias e as próximas gerações através das escolas. Porque chegou em determinado momento em que a igreja abriu mão de educar as próximas gerações e entregamos isso para o Estado. E o diabo, ele tem usado o Estado com a desculpa de que o Estado é laico, com a desculpa que o Estado não tem religião, mas ele tem usado o Estado para transformar as escolas públicas em lugares onde eles ensinam toda a filosofia diabólica e distorcem tudo aquilo que é bíblico. E tem tanta coisa sendo planejado e sendo projetos de lei tramitando no Congresso para destruir as nossas famílias. E nós, como igreja, nós não podemos nos calar diante disso. Tem acontecido as CONAS, que são reuniões para decidir o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e muito absurdo tem sido planejado. E alguns representantes da ESCEP, que é a Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípio, a associação que nós, como escola, fazemos parte, alguns membros da ESCEP estiveram nessas CONAS, nessas reuniões do governo, como representantes da escola cristã, e eles estiveram nesse congresso relatando algumas coisas que têm sido planejado. E nessas CONAS, nessas reuniões para decidir o futuro da educação no nosso país, a maioria das pessoas que estão lá são militantes dos movimentos homossexuais. E eles deixaram claro, não foi porque eles disseram nas entrelinhas, eles deixaram claro de que o Estado precisa tomar a frente da educação e não permitir que as famílias opinem sobre o que deve ou não deve ser ensinado nas escolas. Inclusive, algumas cartilhas que têm sido preparadas para serem distribuídas nas escolas têm a orientação de que o aluno deve fazer determinadas coisas e não dizer aos seus pais. Então, o Estado, na verdade, o diabo, usando o Estado como ferramenta, tem tramado uma série de estratégias para roubar os nossos filhos de nós, roubar as próximas gerações, e dizer que os filhos são propriedade do Estado e não da família. E que o Estado é que deve decidir o que elas devem aprender e o que elas devem aprender. E que, segundo eles, os que estão fazendo as leis sobre educação, dizem que a família é algo ultrapassado e que, por isso, ela não deve ter voz ativa nem opinar sobre o que deve ser ensinado na escola. Então, nós estamos numa batalha muito séria, muito grande, e às vezes nós, como igreja, estamos completamente adormecidos em relação a isso. Então eu convoco para que vocês, como igreja, nós como igreja, estejamos orando e agindo nesse sentido. Você não pense que isso é algo banal, algo simples, mas isso é um plano muito bem estruturado para destruir a nossa nação. E isso vai começar destruindo através das próximas gerações, destruindo todos os valores cristãos, todos os valores bíblicos. Quem tem forjado, quem tem feito os currículos e as cartilhas que serão distribuídas na educação do nosso país são pessoas que acreditam que a Bíblia não é palavra de Deus, que a Bíblia é um livro ultrapassado, preconceituoso e que a família é algo que deve ser extinto. A palavra que eles usam é a desconstrução
da família, para não usar a palavra destruição. Então eles têm usado esse termo, desconstruir a imagem ou a formação de família tradicional. E qual é a família tradicional que querem desconstruir? Pai, mãe e filhos. Existem projetos que dizem, que querem implantar que na escola não pode se mais falar do Dia das Mães e nem se falar do Dia dos Pais, porque é muito relativo esse negócio de pai e de mãe, porque de repente uma criança pode ter 2 pais ou 2 mães. Então não pode mais, porque vai constranger aqueles que não têm um pai e uma mãe, aquele que de repente é filho ou é criado por um casal homossexual. Então até a nomenclatura pai e mãe querem abolir dos documentos a serem emitidos. Lá não deve mais conter pai e mãe. Querem tirar os nomes de pai e mãe, inclusive do documento a ser impresso a partir de um certo tempo. Então existe muita sujeira, muita podridão sendo arquitetada. E nós como igreja, nós não podemos nos calar. E aí quando a gente entra num projeto de ter uma escola de educação por princípio, para educar à luz da Bíblia, para transformar uma próxima geração que vai transformar a cidade, e você não faz nada, você nem sequer ora, às vezes você critica, às vezes você acha que a igreja está perdendo tempo com isso. A batalha não vai ser vencida sentado aqui no domingo, nem de manhã na escola bíblica somente. A gente vem para cá para ser estimulado, para ser treinado, para ser enviado para o mundo, porque a batalha é lá. E a escola é sem dúvida uma das ferramentas, ou a principal ferramenta que Deus quer usar para resgatar as próximas gerações, para que o Brasil, a nossa nação, não venha se perverter completamente. Então esteja orando pela escola brasileira, esteja orando pela nossa escola, o Imago Dei, que é a escola dessa igreja, para que Deus continue abençoando e fazendo com que nós vençamos todas as batalhas que temos enfrentado lá. É apenas o primeiro ano, Deus tem muitos sonhos, mas você precisa fazer parte disso, nem que seja em oração. Amém? Convidar o Fernando. Cadê o Fernando? Está aqui. Hoje eu não vou ministrar, até porque eu cheguei agora eu cheguei em casa 4h40 da tarde, só deu tempo para arrumar a família e a gente vir para a igreja. Mas já tinha deixado o Fernando já se preparando, e apesar de não ser eu vou ministrar, mas hoje a série continua. Você já viu isso? Série Mais tem tudo a ver com tudo que foi cantado aqui, Mais Corajosos, e Deus vai com certeza ministrar as nossas vidas através do Fernando. Você pode pôr as mãos aqui na direção dele, vamos orar pela vida dele. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do Fernando, e quero pedir, Deus, que o Senhor esteja usando o teu servo de uma forma especial nessa noite, Deus, para ministrar as nossas vidas, repreender todo o medo e nos ensinar, Deus, como sermos pessoas mais corajosas, porque eu sei, Deus, que somente pessoas que vencem o medo podem ser realmente usadas como instrumentos teus para enfrentar o mundo e para enfrentar o diabo. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado, Deus, pela certeza de que o Senhor está aqui ministrando. É assim que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e a paz, amém? Para a gente é mais um privilégio estar aqui, mais uma vez, sendo instrumentos de Deus, para que Deus esteja operando como já operou na minha vida durante a semana, e possa estar operando também na sua vida nesta noite. O tema da mensagem de hoje, seguindo a série Mais Corajosos, né? A série Mais. O tema da nossa mensagem, da palestra de hoje, Mais Corajosos. O versículo que nos inspirou para essa mensagem é esse que vai estar aí agora na tela, que diz assim, é em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita derrotada? Com a minha mão direita vitoriosa. Quem está te sustentando é uma mão vitoriosa. Por isso que a gente hoje vai dar um pontapé no medo. Que nós possamos sair daqui hoje com muito mais audácia, com muito mais coragem
para enfrentar os gigantes que temos nas nossas vidas, aqueles nossos medos que tanto nos apavoram nas madrugadas. Que hoje nós possamos sair daqui muito mais corajosos do que entramos. Desse texto, Deus está dando uma garantia de que os nossos inimigos ou os nossos medos serão reduzidos a nada. Os nossos medos serão reduzidos a nada. Essa é uma promessa dessa palavra. Deus hoje está nos chamando a sermos mais corajosos. O Senhor, com Ele conosco, nós não temos nada a temer. Nós cantamos aqui, louvamos aqui. Com o Senhor nós não temos nada a temer. Mas por que é tão difícil vencer o medo? Por que é tão difícil superar o medo? Porque a cada dia, todos os dias, nós temos novas razões para termos medos. Todos os dias temos novas razões para termos medo. Temos medo das demissões, temos medo das crises financeiras, temos medo de assaltos, e como a nossa cidade tem sido. Cada vez é mais comum nós ouvirmos pessoas próximas a gente dizendo que tenham sido assaltadas. Temos medo de uma doença grave, temos medo de uma crise na nossa família, temos medo de que nossos filhos se tornem filhos rebeldes, temos medo de termos maridos distantes, temos medo de termos esposas indiferentes, temos medo, a cada dia o medo bate à nossa porta. Nós temos medo de sermos processados, temos medo de ser o último a terminar algo. São muitos medos. Temos medo de ficar sem dinheiro, temos medo de um sinal que aparece nas nossas costas, no nosso peito. Será se é benigno? Será se é maligno? São muitos os medos. Nós estamos diante de uma geração que mais usa calmante. Nunca uma geração usou tantos calmantes como a nossa. Porque o medo está batendo à nossa porta. E o desafio de hoje é que nós possamos sair daqui muitos mais corajosos, muitos mais dispostos a enfrentar o medo. Porque o medo às vezes parece que ele alugou a casa do lado da nossa. Eu saio de casa, boto a cara fora, está ali ele, meu vizinho. Parece que ele alugou a casa. Por onde eu ando, o medo está junto. Ele me cerca o tempo todo, ele está nos cercando o tempo todo. E o medo tira a minha felicidade. Eu não sei se você já percebeu que quando você está com medo, você não vai ser feliz. O medo é o grande inimigo da felicidade. O medo afasta a felicidade do nosso coração. Você alguma vez já viu o medo e a felicidade andando juntos? Não. Porque o medo afasta a felicidade do nosso coração. Quando estamos com medo, a felicidade está longe da gente. Porque o medo destrói e não há espaço no nosso coração para o medo e para a felicidade. Não é possível uma pessoa ser feliz e ter medo ao mesmo tempo. Assim como também não é possível você ser uma pessoa confiante e amedrontada. Não, não é possível. Lembrando os tempos de escola, nas escolas sempre tem aqueles valentões, aqueles que ninguém quer chegar perto porque ele aterroriza, ele quer bater. O medo às vezes é como aquele valentão do nosso tempo de escola. Você foge dele, mas quando você olha, o valentão está ali do lado, te aterrorizando. Ele não deixa você. Ele não deixa você esquecer dele. E assim o medo vai corroendo a gente. O medo não traz coisa boa. Eu nunca vi um medo salvar um casamento. Eu nunca vi o medo tirar alguém da falência. Mas eu vi a coragem salvar casamentos. Eu já vi coragens de pessoas que enfrentam uma falência e conseguem sair dela. A coragem e a fé constroem
mas o medo destrói você. E é por isso que Jesus, a sua palavra, a palavra de Deus, há muitos textos dizendo: não tema, não tema, eu estou contigo, não tema. Mas nós a cada momento somos confrontados com o medo. E muitas vezes a gente se abate. Se nós ouvíssemos a palavra dizer o tempo todo no nosso ouvido: não tema, não tema, não tema, eu estou contigo. Somente uma pessoa que se recusa a ouvir o medo, somente uma pessoa que se recusa a escutar o medo, somente uma pessoa que se recusa a curvar diante do medo, somente uma pessoa assim pode superar os seus desafios. Você nunca vai vencer alguém ou algo com medo. Você nunca vai vencer os seus desafios com medo. E é por isso que nesta noite nós queremos tratar desse assunto, para que nós possamos sairmos daqui hoje muito mais corajosos. Sabe por quê? Porque o medo, ele é destruidor. O medo me afasta da convivência das pessoas. Nunca na história da humanidade há tantas pessoas com depressão. Porque o medo afasta pessoas da convivência umas com as outras. O medo afasta você de Deus. E a primeira pergunta que nós vamos responder hoje é: o que o medo faz conosco? O que o medo vai fazer comigo? E a resposta que nós temos, a primeira, é que o medo nos aprisiona e tranca as portas. Coloque no seu esboço a palavra aprisiona. Você seria capaz de imaginar um dia sem medo? Se acordar e não ter medo de nada? Às vezes, gente, um pouquinho de medo faz bem. Às vezes é por causa de um pouquinho de medo que uma criança não atravessa uma rua movimentada. Mas eu estou falando do medo que te aprisiona. Você já imaginou um dia assim, livre do medo que tanto te aprisiona? Daquele medo que faz você chorar na madrugada, que faz você acordar na madrugada? Imagine se a nossa reação a qualquer circunstância, em vez de ser o medo, fosse a fé. Imagine se diante da dificuldade, em vez da gente ficar com medo, a gente erguesse a bandeira da fé. Mas essa não tem sido a realidade. A realidade é que diante da dificuldade, nós temos medo. E é de uma vida assim, sem medo, da possibilidade de uma vida sem medo, é que Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Olhe só o que Jesus fala aos seus discípulos em Mateus 8, 26. Esse texto está na tradução da Bíblia A Mensagem. Jesus, porém, repreendeu os discípulos: por que tanto medo? Vocês não têm fé? O medo afasta a fé. E Jesus vai e repreende os seus discípulos: por que tanto medo? Vocês não têm fé? No contexto dessa passagem, Jesus convida os discípulos dele para irem para o outro lado do mar da Galileia. Jesus passou um dia operando alguns milagres, ensinando os seus discípulos, e ele chega e diz: olha, agora nós vamos para o outro lado, venham, vamos atravessar o mar. E os discípulos obedientes de Jesus entram no barco junto com ele. Porém, durante a travessia, ocorre uma violenta e repentina tempestade. O texto bíblico fala que a tempestade foi de repente. Algo que se formou muito rápido, e a tempestade foi muito violenta. O barco começa a ser agitado para um lado e para o outro. Começa a entrar água na embarcação, está todo mundo molhado.
Parece que ele vai virar ondas e mais ondas, trovões, relâmpagos. Mas enquanto isso, você sabe como é que está Jesus? Ele está dormindo, tranquilamente. É muito estranho isso. Os discípulos apavorados e Jesus dormindo. Tinha um cantinho daquele barco que não molhava. Era lá que Jesus estava dormindo, lá na popa. Lá naquele cantinho onde eles guardavam as redes. Jesus deu uma encolhida lá e dormia. E a tempestade batendo, barco para lá, barco para cá, Pedro gritando, João pulando, Mateus que nunca tinha entrado num barco, talvez porque ele não era do mar, ele era um cobrador de impostos. Imagina o desespero dele. E o barco está lá e Jesus dorme. E Jesus vai, quando ele é acordado pelos discípulos, ele vai e repreende os seus discípulos. Parece que Jesus não está falando sério. Vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Essa foi a pergunta de Jesus. A impressão que a gente tem desse episódio é que aquele medo que aconteceu de repente, ela atinge os marinheiros mais experientes. Pedro se desespera, João se desespera. Todos lutam para manter o navio em pé. E Jesus dormindo. Mas não era essa a travessia que os discípulos sonhavam. Isso que eu quero falar para você. Não era essa a travessia que os discípulos esperam quando se está num barco com Jesus. Eles imaginavam uma travessia diferente. E às vezes, quando nós entramos no barco com Jesus, nós também sonhamos com uma travessia diferente. Nós sonhamos mais ou menos assim: Jesus me chama, eu entro no barco. Quando eu entro no barco, as ondas estão calmas. Deus manda um arco-íris bonito. Os pássaros cantam. O sol é fraco a ponto de não queimar o meu corpo. Tudo muito bom. É assim que a gente sonha quando a gente entra no barco com Jesus. Nunca alguém entra num barco com Jesus e imagina uma tempestade. E assim foram com eles. Eles não esperavam uma tempestade quando Jesus estava no barco. Os discípulos enfrentaram uma grande luta durante a travessia. A tempestade foi violenta e eles tiveram medo, a ponto de achar que eles iriam morrer. Sabe o que eu tiro de lição nesta passagem? E essa lição não é muito popular, não. O que eu tiro de lição nesta passagem é que embarcar com Jesus pode significar que eu vou me molhar com Ele. Isso não é muito popular. Então, quando você entra com Jesus num barco, pode ser que você se molhe com Ele. Os discípulos nem sempre terão travessias calmas. Nem sempre nós teremos travessias calmas. Nós também devemos esperar dias de mares violentos, dias de tempestade, dia de chuva forte, dia que parece que o nosso barco vai afundar. Essa é a realidade. Certa vez Jesus falou aos seus discípulos, lá em João 16:33, ele disse assim: olha, vocês não temam. No mundo vocês terão aflições. Jesus nunca enganou os seus discípulos. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas não tenham medo. Nós temos tanta dificuldade de assimilar essa segunda parte da palavra. No mundo você vai ter aflições, mas não tenha medo. Mas nós temos dificuldade com essa segunda parte. Jesus não disse que a gente poderia ter aflições. Ele não disse que talvez a gente tivesse aflições. Ele disse que nós teremos aflições. Na sua vida você vai passar por tempestades. E a questão é, como é que você vai encarar a tempestade?
Como que nós vamos encarar a tempestade? Como que nós vamos encarar o tempo difícil? Discípulo de Jesus também contrai malária. Discípulo de Jesus é assaltado de vez em quando. Discípulo de Jesus enterra seus filhos. Discípulos de Jesus lutam contra os vícios. Discípulos de Jesus temem a perda de um emprego. Discípulos de Jesus perdem o emprego. E com o resultado de tudo isso é o medo. O medo que aflige a gente. Mas você sabe o que difere alguém ser discípulo de Jesus ou não? O que difere alguém que é discípulo e quem não é discípulo de Jesus durante a tempestade? É que o discípulo de Jesus sabe que quem está com ele durante a tempestade está calmo. O discípulo de Jesus sabe que durante a tempestade ele tem Cristo com ele. Lá no barquinho. Essa é a diferença do discípulo de Jesus. Ele não está sozinho no barco. Ele não está sozinho no barco. Diga para a pessoa do seu lado, não tenha medo. Agora diga de novo, Jesus é com você. Então não tenha medo. Não tenha medo. Jesus é com você. Como é que está a tua vida de tempestades? Como é que estão os teus medos? Como é que você está encarando os seus medos? O medo aprisiona. Só que nessa confusão toda, barco para lá, barco para cá, discípulos apavorados, Jesus dorme. E como é que alguém pode, você deve estar se perguntando, meu Deus, como é que alguém dorme durante uma tempestade? Como é que alguém dorme durante uma tempestade? Só que aquele sono de Jesus, aquele sono dele era um sono premeditado. Jesus já sabia que vinha a tempestade. Ele já sabia que vinha a tempestade. E por causa disso ele vai lá e tira uma soneca. Ele vai lá e diz, olha, eu vou dormir. O Senhor Todo-Poderoso estava do lado deles no barco. Mas o medo aprisiona você. O medo tranca as portas para você. O medo fecha as portas para você. O medo não deixa você enxergar quem está com você. O medo não deixa você ver a solução do teu problema. Tão perto, dentro do mesmo barco. E é isso que o medo faz com a gente. O medo nos impede de ver o óbvio. O medo muitas vezes impede a gente de ver o óbvio, o mais fácil, o mais claro. Por isso que o medo aprisiona. E é por isso que a gente tem que se livrar dele, porque o medo aprisiona. Sabe o que o medo faz também mais? Coloque no seu esboço aí. O medo enfraquece a nossa memória e corrói a nossa confiança em Deus. O medo, além de aprisionar você, ele vai enfraquecer a sua memória. Ele vai fazer com que você perca a confiança em Deus. É por isso que Jesus, quando encontrou com aqueles discípulos, perguntou assim: por que vocês têm medo? Onde está a fé? Porque o medo afasta a fé. O medo afasta a fé. Jesus está ali dormindo naquele barco. E aquele sono de Jesus começa a incomodar os discípulos. E eles vão lá e chacoalham Jesus e dizem: Senhor, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Tiraram Jesus do sono dele. Jesus lá tranquilo. E os discípulos desesperados tiram Jesus do sono. Senhor, nós vamos morrer. Veja que nesse ponto, quando eles chamam Jesus e perguntam e dizem que vão morrer, eles perdem, eles começam a duvidar da autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Quando você está diante do medo, não duvide da autoridade de Jesus. Não façam como esses medrosos discípulos de Jesus, que nesse momento aqui tiveram medo
Você sabe o que eles fizeram mais? Eles começam a questionar o caráter de Jesus. Veja o que eles tiveram coragem de perguntar para Jesus naquele barco. Marcos 4:38 na parte B. E eles acordaram Jesus e clamaram, e não foi baixo não, foi gritando: Mestre, não te importa que nós morramos? Talvez um dia você já disse para Deus: Deus, tu não está se importando com a minha situação? Eles começam a questionar o caráter de Jesus. O medo faz isso. O medo faz aqueles homens questionarem o caráter de Jesus. Porque o medo corrói a confiança em Deus. E eles perderam a confiança em Jesus. O medo destrói essa confiança. Por isso que eles se arriscam a fazer esse tipo de insinuação de que Jesus não estava preocupado com eles. As dúvidas que nos fazem questionar o tamanho do amor de Jesus vêm quando a gente vê e quando o medo toma conta da gente, porque a gente perde o controle quando está com medo. Você nunca vai saber qual é a sua reação com medo. Só quando você estiver diante de uma situação de medo. Os discípulos, meus irmãos, meus queridos, eles não tinham razão para duvidar do poder de Jesus. Eles não tinham razão para fazer essa pergunta aqui. Você sabe por quê? Porque antes desse episódio, eles já tinham visto Jesus curando enfermos. Quer ver? Vamos ver nesse versículo agora, de Mateus 8:23. 8:23. Desculpa, isso. Ele diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças entre o povo. Antes desse episódio do barco, os discípulos já tinham visto Jesus curando todas as enfermidades. As pessoas traziam, Jesus curava. Eles não entraram naquele barco sem ver isso aqui. Você sabe o que eles viram mais? Antes de entrar no barco, o Pedro, apavorado, antes dele entrar no barco, Jesus tinha feito uma cura de um familiar dele. Olha o que está no próximo versículo. Mateus 8, versículos 15 e 16. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Então os discípulos, antes de entrar naquele barco, eles tinham visto Jesus curando. Eles tinham visto Jesus curando enfermos. O Pedro teve uma experiência pessoal com Jesus. E você sabe o que mais? Mateus 8,16. Os discípulos tinham visto os demônios correrem com uma palavra de Jesus. Olha só o versículo. Naquela tarde, foram trazidos a Jesus diversas pessoas possessas de demônio. E quando ele falava apenas uma palavra, todos os demônios fugiam e todos os doentes foram curados. Sabe o que o medo faz com a gente? Faz a gente perder a nossa memória. Eles não tinham razão para não confiar em Jesus. Assim como também você não tem razão para não confiar nele. Mas o medo fez com que eles esquecessem o tamanho e o poder da companhia de quem eles tinham no barco. Não tinha ninguém mais, ninguém menos naquele barco do que Jesus. O Jesus que tinha curado na frente deles, o Jesus que com a palavra fez os demônios correrem, o Jesus que chegou na casa de Pedro, a sogra estava doente, ele curou a sogra de Pedro. Mas o medo fez com que eles esquecessem tudo o que tinha acontecido. O medo faz assim com que a gente tenha quase que uma amnésia espiritual. Você esquece tudo. O medo limpa os milagres que a gente já viu, que a gente já presenciou. Ele faz esquecer o que Jesus já fez e de como Deus é bom. Então tem duas coisas que o medo faz com a gente. Ele aprisiona
e ele tira a sua memória daquilo que Deus já fez. Por isso que você não pode viver com medo. E você sabe o que a gente vai fazer então? Vamos agora então para a próxima pergunta, que é: o que eu preciso para ser mais corajoso? A gente já falou muito sobre o medo, vamos falar da coragem um pouquinho. O que eu preciso para ser mais corajoso? É simples o que eu preciso fazer para ser mais corajoso. Muito fácil. A resposta é: para eu ser mais corajoso, eu vou precisar de fazer o quê? Destruir o medo que tem na gente. Muito fácil fazer isso. Muito fácil. Eu só vou ser mais corajoso quando eu destruir completamente o medo que me aflige. Você sabia que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, existem mais ou menos 125 ordens de Jesus lá, mais ou menos. Dessas 125, 21 vezes, Jesus disse para os seus discípulos: não tema, não tenha medo. Ou então ele diz: tenha coragem. A segunda ordem de Jesus que mais aparece nos evangelhos, você sabe qual é? Ame a Deus e ame ao teu próximo. A ordem de Jesus para que a gente não tenha medo, se isso for alguma influência, tiver alguma influência, Jesus leva muito a sério a questão do medo. Porque ele repetiu mais vezes isso. Porque ele sabe que o medo vai afastar você do convívio com o próximo e do convívio com Deus. Mas a gente vai ver agora uma reação diferente das dos discípulos de Jesus. Nós vamos ver agora uma reação diferente. Nós vamos ver agora a reação de Davi diante de um gigante que te botava medo em todo mundo. Como é que foi a reação de Davi diante de alguém do medo? Como é que Davi reagiu diante do medo? Olha só esse versículo de 1 Samuel 17, 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele. Davi correu, pôs os pés sobre o gigante e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. Cortou a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Davi não teve piedade do medo. Ele cortou a cabeça logo. Antes que alguém fizesse daquele medo, daquele gigante, um amuleto, antes que alguém fizesse daquele gigante algo para ser seguido, Davi vai, sobe em cima dele, tira aquela espada gigante que mal Davi podia e cortou a cabeça do gigante. O que você precisa fazer é destruir o medo que tem em você. Assim como Davi. Todos vocês já devem ter ouvido a história, essa passagem de Davi contra Golias. Davi era um gigante, para você que não conhece a história. E esse gigante botava medo todos os dias no exército de Israel. O exército estava acampado de um lado de Israel, o exército dos filisteus estava acampado do outro lado, e entre eles havia um vale. E todos os dias, por 40 dias, aquele gigante ia afrontar o exército de Israel. Todos os dias, de manhã e de tarde, ele afrontava. Talvez você tenha medos que te afrontem de manhã e de tarde. Talvez assim como aquele exército, você tenha medos que tem te afrontado todos os dias. De manhã e de tarde, talvez de noite também. Só que aí aparece Davi na história. Aquele gigante afrontava o exército todos os dias até aparecer Davi. E Davi aparece com um enredo diferente. Davi começa a falar de Deus. Davi começa a colocar Deus na história. Aquele homem afrontava o exército de Israel. E o exército se encolhia. Mas quando entra Davi na história, Davi coloca Deus na história. E aí a coisa muda. O medo começa a ser afrontado quando você coloca Deus na história.
Davi, quando ele olhava para aquele homem, ele até podia ver um gigante, mas quando ele olhava, ele via Deus maior do que aquele gigante. Talvez o teu medo esteja te afrontando de manhã, de tarde, de noite, mas começa a olhar Deus maior do que o teu medo. Começa a olhar um Deus que pode pisar na cabeça desse medo. Começa a olhar diferente para o medo. Sabe aquela coisa que você foge? Sabe aquele obstáculo que faz você fugir, aquela dificuldade que faz você fugir? Começa a olhar Deus. Começa a colocar como Davi, começa a colocar Deus na história. Aqueles homens de Israel, aqueles guerreiros, eles só tinham medo na cabeça deles. Enquanto que eles só viam o gigante, Davi só pensava numa coisa: Deus, Deus, Deus. Quem é esse aí que vai afrontar o meu Deus? Davi não cortou a cabeça daquele gigante por acaso. Ele queria destruir completamente a fonte do medo que apavorava toda aquela nação. E quando Davi corta a cabeça daquele gigante, ele está colocando um ponto final no medo. Talvez seja hoje o dia em que você vai pôr um ponto final no seu medo. Talvez seja hoje o dia em que você vai pular com os 2 pés no peito do medo, como Davi pulou. Talvez seja o dia em que você vai destruir o medo com a própria arma dele. Porque Davi matou Golias, cortou a cabeça dele. Não foi com a arma de Davi, foi com a arma do próprio medo. Talvez você use a própria arma do teu medo para destruí-lo. E a pergunta que nós vamos responder agora é: como é que eu posso destruir o medo? Como é que eu posso ser mais corajoso? Eu já sei que para ser corajoso eu preciso destruir o medo. Mas como é que eu destruo o medo? Como é que eu destruo esse medo que bate na minha porta todos os dias? Como é que eu destruo esse inimigo que não me deixa sorrir, que não me deixa ser feliz? Como é que eu destruo esse inimigo que não me permite sair do meu leito? Que não me permite olhar de frente para as pessoas? Como é que eu destruo esse inimigo? A primeira coisa que a gente vai ter que aprender para destruir o medo é: encare o medo de frente. Encare o medo de frente. Você está vendo esses dois aí? Quem será que está com medo aí? Quem vocês acham que está com medo? Talvez eles até estejam com medo, mas eles não vão demonstrar o medo um para o outro. Eles resolvem encarar o medo de frente. Olha como ele encara um ao outro aí. Como você tem que encarar o medo é assim: e aí? Vai encarar, meu? Eu sou guerreiro do Senhor. Vai encarar? Vai encarar, medo? Precisamos encarar os nossos medos de frente. Davi já era um homem acostumado a encarar os medos dele de frente. Se a gente olhar lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 36, a gente vai ver que Davi já estava acostumado a encarar os medos dele de frente. E ele diz assim, ó: encarar os medos. Já fez isso com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com este filisteu, que não crê em Deus. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Deixa eu falar uma coisa para você. O medo vai sempre bater na sua porta, mas você não precisa convidar para ele entrar na sua casa. O medo vai estar ao redor de você, mas você não precisa deixar que ele entre no seu coração. Encare o medo de frente. Encare a dificuldade de queixo levantado. Não convide o medo para fazer parte da sua vida. Encare o medo de frente. Você sabia que aquele gigante tinha quase 3 metros de altura? Só a armadura daquele gigante pesava mais ou menos 55 quilos. Talvez Davi nem pesasse tudo isso. Só que Davi não está preocupado com o tamanho da lança dele. Davi não está preocupado com o tamanho dele. Davi não está preocupado em quanto que ele pesa, quanto que ele calça.
Só Davi só vê Deus na frente dele. Pode vir medo, porque eu tenho Deus comigo. Aquele homem, 40 dias, de manhã e de tarde, ele estava lá, incomodando as tropas de Israel. Todos os dias aqueles homens eram desafiados e todos os dias eles se escondiam. Mas aí surge um magricela, cheio de sarna, magrinho, e olha para aquele gigante e diz assim: não tem. E aí? Esse filisteu vai ficar desafiando o exército do Deus vivo todos os dias? Quem ele pensa que é? Talvez você olhe para o seu problema, para o seu medo, e se ache talvez tão pequeno, tão raquítico, tão fraco. Mas você precisa fazer como Davi. Você precisa olhar e ver que Deus está nesse negócio. Deus está com você. Davi enfrentando Golias era mais ou menos como uma moto encarando um caminhão de, 8 eixos. Imagina uma Trax encarando de frente um caminhão. Sobra o quê? Assim era a briga de Davi com Golias. Se você tivesse presente lá, em quem você apostaria? Você está vendo aquela cena, lá se vai a Traxzinha e lá vem um caminhão. Você vai apostar em quem que vai sobrar em pé? Se você tivesse lá, 3 metros de altura, com um Davi magrinho, em quem você colocaria suas fichas? Em quem? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Davi sabia quem estava com ele. E é possível que você vença os seus medos também. É possível que você vença os seus medos também, por maior que ele seja. O seu Golias, o seu medo talvez não carregue uma espada ou uma lança, como Golias. Mas ele carrega as armas do desemprego, ele carrega as armas da falência, ele carrega as armas do divórcio, ele carrega as armas da depressão, ele carrega as armas de uma dificuldade na sua casa. Talvez este seja o seu medo. E o seu gigante faz questão de lembrar cada dia que ele está ali junto de você. O seu gigante, o seu medo, ele traz as contas que você não consegue mais pagar. Ele traz de frente para você as pessoas que você não consegue agradar. Ele apresenta o álcool para você porque ele sabe que você não vai suportar. Esses são os nossos medos. Esses são os nossos gigantes. Talvez o seu gigante seja um passado que você não consegue apagar. Ou então um futuro que você tem medo de encarar. Quais são os seus medos? Quais são os seus gigantes? Quanto tempo que você está sendo oprimido por esse medo? Quanto tempo? Há quanto tempo você tem que se esconder, que nem aqueles homens se escondiam diante daquele gigante, daquele medo? Mas hoje vai se erguer aqui um Davi. Hoje pode se erguer daqui vários Davis que vão encarar o medo de frente. Deus quer levantar novos Davis nessa noite. E adivinha quem pode ser? Pode ser você. Pode ser você e é você. Deus está levantando novos Davis que vão encarar o medo de frente. E Davi vai diante daquele medo, daquela dificuldade. Ele diz: eu já enfrentei ursos e leões, eu não vou fugir não. Eu vou olhar de frente para esse gigante. Você já deve ter vencido outros medos. Por que você está se diminuindo para esse? Com certeza você já encarou outras dificuldades. Não se diminua para esse. Encare de frente.
Você sabe o que você precisa fazer mais, guerreiro? Davi. Para você encarar e para você destruir o medo, coloque no seu esboço, número 2. Lembrando constantemente das vitórias do passado. Você pode vencer o medo lembrando das vitórias do passado. Porque nós já aprendemos aqui, nós já falamos aqui que o medo vai apagar da sua memória o que Deus já fez para você. Diante de um exército amedrontado, sabe o que Davi fala? 1 Samuel 17:37, continuando o texto, diz assim: o Senhor já me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele vai me livrar das mãos desse filisteu. Deus já fez muito por você e vai continuar fazendo e não vai deixar você cair agora, a não ser que você se acovarde, a não ser que você tenha medo. Deus está levantando novos Davis que possam falar audaciosamente: Deus já me levantou outras vezes, eu não vou desistir agora. Eu não vou desistir agora. Sabe aquele membro da sua família que você tem insistido, que tem sido um medo diante de você? Você não vai desistir agora. Enquanto as pessoas ficam jogando conversa fora, o exército fica jogando conversa fora, será se alguém vai encarar esse gigante? Quem que vai encarar esse medo? Davi vai logo direto ao ponto. Ninguém naquele campo de batalha falava de Deus, mas Davi não falava de outra coisa. Se você quer ser um guerreiro, você precisa falar de Deus todos os momentos da sua vida. Se você quer vencer os seus medos, você não pode esquecer de Deus um segundo. O seu medo pode estar te aterrorizando, mas Deus é muito maior do que o seu medo. Você não pode desistir. Quando Davi coloca Deus na história, a história muda. Não é mais um Davi contra um Golias. Agora é Deus contra o medo. Quando você coloca quando você coloca Deus na história, não é mais você que está lutando. Agora é Deus que luta por você. E é por isso que a gente tem que encarar. É por isso que Deus fala: não temas, eu estou contigo. Às vezes a gente se torna especialista nos medos. Aquelas pessoas que tinham medo, eles eram especialistas em Golias. Eles sabiam a altura, sabiam a cintura, quanto pesava, quanto ele calçava, o tamanho da lança. Sabe em que Davi era especialista? Na fé em Deus. É isso que você tem que ser especialista também. E por isso que você não pode esquecer aquilo que Deus já fez, os milagres que Deus já fez na sua vida. Quando você tem uma boa memória, isso vai produzir um valente em você. Mas quando você não tem memória, isso vai fazer de você um covarde. Coloque as vitórias de Deus na sua mente o tempo inteiro. E o teu medo vai fugir. O teu medo vai cair. As vitórias de Deus a gente coloca numa pedra. As nossas preocupações a gente escreve na areia do mar. O mar vem e leva. Quantas preocupações você já teve na sua vida? E quantas vezes Deus deixou você na mão? Quantas vezes? Então encare seus medos de frente. Lembre-se das vitórias que Deus já tem dado a você. Mas para ser corajoso, nós precisamos também, e é o terceiro tópico, nós precisamos também enfrentar a dificuldade com plena confiança em Deus. Coloque no seu esboço: enfrentando. Enfrente as dificuldades com a confiança total em Deus. Davi não teme aquele gigante, sabe por quê? Sabe por que Davi não tinha medo daquele gigante? Porque ele via Deus muito mais nítido do que o gigante. É como se ele olhasse para aquele gigante e visse embaçado, mas ele via Deus o tempo todo. Davi via Deus com muito mais nitidez. Eu fico imaginando na hora daquela briga, o gigante lá com sua lança, batendo no peito, com a sua armadura, fazendo aquele barulho de guerra. Ele queria atemorizar Davi.
O grito de guerra daquele gigante devia ser esse, batendo e gritando: vou te matar, vou te matar, você é ninguém. E é isso que o medo faz com você. Você é ninguém, você não é nada, você é um derrotado, você é isso, você não vai conseguir. Mas eu queria que você nessa noite dissesse o grito de guerra de Davi. Você sabe qual foi o grito de guerra de Davi? Coloque aí, 1 Samuel 17:45. Esse é o grito de guerra do Davi, esse é o grito de guerra do guerreiro. Davi, porém, disse para aquele filisteu que estava lá com o grito de guerra fazendo medo a ele: você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Pode dar glória, porque você vai encarar em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos de Israel, a quem você está desafiando o seu medo. O grito de guerra de Davi era esse. Que tal se você começar a ter esse grito de guerra? Você vem contra mim com crises depressivas, mas eu vou com você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem comigo querendo destruir a minha família, mas eu vou com você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem comigo com uma crise financeira, mas eu vou encarar você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Observe que Davi fala de exércitos. Exércitos. Aquela plateia olhando aquela disputa, viam 2 homens brigando, mas Davi não. Davi olhava para o Golias e via os exércitos de anjo com ele. Não duvide que tem exército de anjos também com você. Não duvide disso. A plateia só via um magricela contra um gigante. Davi olhava e via os anjos com ele, os guerreiros de Deus com ele. Isso muda toda a história. Quando Davi, eu fico imaginando quando Davi vai na direção de Golias, os irmãos dele que estavam lá no campo de batalha devem ter fechado os olhos. Meu irmão vai morrer agora. Saul, que mandou Davi, que permitiu que Davi fosse, deve ter pensado: meu reino vai ser envergonhado. Aquele gigante olhava para Davi e não via ninguém, mas Davi não. Davi pegou a sua baladeira, pegou seu estilingue, porque o guerreiro de Deus luta com as armas de Deus. O guerreiro de Deus não precisa de espada, o guerreiro de Deus não precisa de lança. Você usa a palavra de Deus, essa é a sua arma. E aquele gigante bate no peito e corre em direção de Davi. Davi só joga um tiro só, ou uma pedrada só, e o gigante cai. O gigante caiu porque Davi foi com ele em nome do Senhor dos Exércitos. E não encare seu medo sozinho. Não encare seu medo sozinho. E é nessa hora que termina com aquele versículo que a gente já leu. Davi sobe nele, pisa no medo e arranca a cabeça dele. Acabou o medo. Seja mais corajoso. Encare as dificuldades em nome do Senhor dos Exércitos. Quando foi a última vez que você encarou o medo assim como Davi? Talvez até hoje você tenha se acovardado diante do seu medo. Talvez até hoje você tenha fugido dos seus medos. Mas hoje, em nome de Jesus, erga a bandeira da fé e parta para cima dele com a fé que Davi teve. Uma fé de Davi. Deus está fazendo de você um valente nessa noite. Deus está fazendo de você uma valente nessa noite. Você pode encher o seu coração hoje com um montão de palavras assim: não temas, não tema, não tema. Repita comigo: não tema, não tema, não tema. Igreja do Senhor, não tema, não tema.
Quando você se concentra nos seus medos, você cai. Quando você se concentra em Deus, o seu medo cai. Eu vou repetir para você. Quando você se concentra nos seus medos, você cai. Quando você se concentra em Deus, o seu medo cai. Aleluia. Corajosos como Davi. Deixa eu falar uma coisa de Deus para você hoje. Guarde para você. Gigante do divórcio, você não vai entrar na minha casa. Gigante da depressão, você pode levar uma vida inteira, mas você não vai me vencer. Gigante do álcool, gigante da prostituição, gigante do abuso infantil, gigante da insegurança, coloque o seu gigante agora. Coloque o seu medo agora. Você vai cair por terra. Coloque o seu medo aí. Você vai cair por terra em nome de Jesus. Seja mais corajoso. Pegue o seu estilingue e acerte um tiro direto na testa do medo. Derrube esse seu medo hoje. Para a gente concluir. Erga seus olhos. Erga seus olhos. Agora você é um destruidor de medos. Agora você é um destruidor de medos. O Deus que fez de Davi um milagre está pronto para fazer o mesmo com você. Glória a Deus. O Deus que fez de Davi um milagre está pronto para fazer o mesmo com você. Seja mais corajoso. Encare as dificuldades de frente. Porque no seu barquinho você não está só. Que nessa noite você tenha entendido que Deus levantou e está levantando um povo de coragem. Deus está levantando um povo de coragem. Erga os seus olhos e veja o tamanho do seu Deus. Não olhe para o tamanho do seu problema. Erga os seus olhos e olhe para o tamanho do seu Deus. Derrube os seus medos nessa noite, porque o seu Deus é muito maior do que o seu problema. Amém? Queria que você baixasse a sua fronte, baixasse a sua cabeça. Queria que você falasse com Deus nessa hora. Queria que